É isso aí, pessoal. Olha, eu estou aqui juntamente com o obreiro Arley, né? O obreiro Arley que há alguns anos está conosco aqui na Igreja Comunidade Jesus é o Caminho. E antes, é claro, né, ele chegou aqui como um membro. E eu gostaria de perguntar para o obreiro Arley o que tem mudado na sua vida após a sua chegada aqui na Igreja Comunidade Jesus é o Caminho. Assim, tem mudado muitas coisas, tipo, quando eu não era evangélico, eu não dava muita ligança para minha família, eu não dava ligança para os sentimentos pelas pessoas, né? Porque eu saía e entrava, mas não dava valor se eles estavam bem, não dava valor para as coisas de Deus, porque eu sabia que existia um Deus, mas nunca parei para pensar, para conversar com ele. Então, eu nunca me apresentei a Deus, sabe, de uma forma que sim, para conhecer ele, para buscar mais dele, para buscar da salvação que Jesus me ofereceu na morte em cruz, que ele me perdoou, e para oferecer essa salvação à minha família, através de mim, anunciando a palavra de Deus, né? Isso mudou. É uma coisa muito interessante, né, o que o obreiro tem falado aqui, porque ele era um jovem que ele não tinha, de uma certa forma, aquela afinidade com a família, né? Ele não parava para conversar, para ouvir a família. Na realidade, ele não dava, né, tempo, porque ele era uma pessoa desligada, né? E quando ele chegou na igreja, ele entendeu, né, que ele precisava parar, né, dar esse tempo, este amor que a família precisava, principalmente para o pai e também para a mãe dele, né? Você sempre tem falado isso conosco, que quando você chegou aqui na igreja, você tinha um vício, né? Você era viciado em algo, né? E que você passava a maioria do tempo da sua vida envolvido com este vício. Você pode falar para a gente qual é o seu vício? Qual era o seu vício, perdão? Sim. Quando eu era do mundo, eu tinha o vício de jogar jogos de computador. Naquele tempo, quando eu jogava aquilo, eu achava que apenas era uma diversão. O que eu não achava em casa ou não achava em outros lugares, porque eu não tinha esses vícios de bebedeira, não era uma pessoa de ficar prostituindo, nem essas coisas, mas eu tinha esse meu erro, porque muitas das vezes, quando eu já saía do trabalho, meio-dia eu já ia para Lan House para jogar jogos, ficava o meu horário de almoço na Lan House. E quando nos final de semana, eu tirava os final de semana inteiro, os dias inteiros, para ficar na Lan House. Tinha hora que nem almoçava e nem jantava, só ficava na Lan House mesmo, só jogando jogo. Então você vê que, né, é um problema, né, muito sério na vida de uma pessoa, porque às vezes ela acha assim, ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, mas como aconteceu na vida dele, ele era um viciado, né, em computador, em jogos, e aquilo dali roubava todo o tempo dele, né? Então o tempo que ele tinha era tudo voltado para a questão dos jogos e foi uma coisa que ele entendeu que ele precisava de mudar, né? Foi quando ele chegou aqui na igreja e ele conheceu a palavra que até então ele não conhecia, né? E hoje a qual ele faz parte aqui do nosso grupo de obreiros. Hoje ele já prega a palavra, né? Já fala de Jesus para as pessoas e eu creio que ele tem aprendido muito, né? Depois que ele chegou aqui na igreja, como ele disse, né? Ele conheceu a Jesus Cristo, Jesus que ele não conhecia, porque até então ele não procurava, né, os caminhos do Senhor, mas Deus ele encontrou, né, essa pessoa maravilhosa que está aqui nessa entrevista comigo. E aí, Warley, como foi assim o seu primeiro dia? Quem te convidou para estar na igreja? Como que foi? Foi o meu irmão, Carlos Eduardo. Ele e o bispo e o irmão Aldair, eles ficavam me convidando para vir para a igreja. Aí, certo dia eu falei assim, eu vou na igreja, porque eu era uma pessoa que não gostava das coisas erradas, né? Era do mundo, mas eu gostava das coisas erradas, mas mesmo assim tinha os meus erros. Aí eu pensei assim, uai, se essa igreja, elas seguem as coisas tudo certinho, então eu vou para a igreja, eu vou para lá procurar uma namorada. Fui caçar um relacionamento na igreja. Eu vim para a igreja, mas quando eu vim para a igreja, eu comecei a ouvir a palavra, fui entendendo, Deus foi abrindo a minha mente e transformou minha mente, transformou meus pensamentos e hoje eu penso em sim ter um relacionamento, claro, mas eu penso que as coisas de Deus, elas são importantes, mais importantes que tudo, eu devo colocar tudo em primeiro lugar. Então, hoje eu coloco as coisas nas mãos de Deus e espero que Deus abençoe para que tudo dê certo, né? Então, é esperar da vontade de Deus. É uma coisa muito interessante, né? É muito engraçado o que ele falou aqui.
que quando ele veio para a igreja, o pensamento dele era de vir porque ele queria encontrar uma namorada, e aí, quando ele chegou aqui, ele encontrou Jesus Cristo, né? E aí ele firmou uma aliança com o Senhor, ele passou a compreender. Às vezes acontece, né? A pessoa vem na igreja com um propósito e chega aqui, Deus tem outro propósito muito melhor para a nossa vida. E assim foi como aconteceu a chegada aqui do obreiro Arley na igreja comunidade. E quero deixar agora as últimas palavras com ele, a qual ele vai fazer um convite, né, para você que está aí do outro lado também, para participar dos nossos cultos, para estar aqui conosco, né? Assim como o Arlen, tem muitos outros que chegaram aqui com a vida arruinada, destruída, pessoas que estavam envolvidas nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, né? E que foram transformadas, famílias, casais que chegaram na igreja separados e que foram completamente transformados pelo poder de Deus. Assim, Deus ele pode também transformar a vida de todos que estão acompanhando essa entrevista, esse testemunho aí neste momento. Então, fica aí agora com o convite do obreiro Arley para todos que estão nos acompanhando. É isso aí. Muitas das vezes, quando a gente vai convidar as pessoas para vir para a igreja, elas já dizem: ah, mas você vai pedir dinheiro? Ah, você vai ficar falando de dinheiro? Não. Nessa noite nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos apenas falando de Jesus, de salvação. Nós estamos te convidando para você vir na igreja para conhecer Jesus, para conhecer a palavra de Deus, para conhecer aquele que morreu por você na cruz. Então, nessa noite, eu te deixo o convite para que você possa vir aqui na igreja um dia desses. Pode ser numa quarta, numa sexta, ou pode ser num domingo. Os cultos começam a partir das 7h30 da noite. Então, fica o convite e venha participar do nosso projeto de 2020, da restauração em Deus. Então, que você possa vir fazer parte desse projeto, restaurar a sua vida em Deus e começar uma nova aliança com Deus, sendo transformado e purificado pelo nome de Jesus.